O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, discutimos sobre mulheres, corpos e territórios. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Essa falta de formação assim, político-social, ela pesa, né? Porque você se sente sozinho, solitário o tempo todo, sabe? A vontade de desistir, a vontade de parar, não, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu não quero isso para mim. Chega, pesa, mas nós somos corpos de luta, né? Corpos de resistência, e aí a gente continua resistindo, né? E essa resistência também é pesada, né? Porque às vezes olham para a gente assim, não é, se inspiram, né? Dizem se inspirar na gente, porque nós somos essas pessoas resistentes, essas pessoas que dão orgulho, né? Mas que é uma luta pesada, árdua. E aí é que a gente traz, né, de volta assim para as pessoas conhecerem, pessoas que foram importantes dentro da comunidade, que tiveram assim um papel engajador, né? A gente traz essas histórias de volta, a gente busca memórias dos que estão, porque assim a gente tem uma tradição que a nossa cultura ela é de forma oral, né? A nossa história ela é passada de forma oral, de pai para filho, de neto para de avô para neto. E muita coisa a gente já perdeu, né? E a gente não pode mais deixar que ninguém escreva a nossa história, né? Conte por nós. E aí a gente tem buscado essas memórias, faz alguns vídeos, mesmo que vídeos amadores, né? Escreve alguma coisa, para trazer essas lembranças, para mostrar também para os nossos jovens, para as nossas crianças, o que é que sempre teve ali, né? Quem foram as pessoas. A gente não vai conseguir recuperar muita coisa, mas toda a história, todo o contexto que a gente trouxer já é muito importante para a gente não se perder. Porque se a gente perde a nossa história, a gente deixa de ser quem é, perde a nossa essência. E do machismo impregnado também, aí a gente vai para a igreja, vê lá o patriarcalismo fundamentalista, quase fundamentalista da Bíblia, né? A gente vê, principalmente no Velho Testamento, a gente vê Jesus aponta de uma maneira diferente. Jesus, ele tinha um link muito forte com as mulheres, ele tinha, assim, nossa, ele era especial, ele com a mãe dele, tratava a mãe dele com dignidade, com respeito, com as primas dele, com as mulheres, né? A mulher samaritana, que ninguém queria ficar perto, no entanto, ele conversou com ela na beira do poço, né? E do poço, né? Ela foi buscar água e ele pediu água para ela. E ela deu água e ela ficou incomodada. Ela falou assim, mas ninguém conversa comigo, por que você está conversando, né? E da água ali nasce, assim, incomoda, ela se auto-incomodou, ficou assim incomodada porque um homem, né, judeu pedindo água para ela. E ela achou aquilo muito estranho, né? Mas Jesus era para isso, ele era para estranhar mesmo. A gente quer ser mulher e quer falar de política na cozinha, onde a gente quiser, né? A gente quer falar de política no banheiro, no quintal e dentro da igreja também, lógico, todo o tempo. Você faz política onde eu quero, né? E a minha política começa dentro da minha cozinha,
né? Adoro cozinhar, adoro fazer doce, adoro... Gosto de preparar com zelo e esmero os pratos deliciosos, né? Sou apaixonada por comida. Então, assim, começa lá, minha política, né? Fazendo esse almoço gostoso, os pratos, as sobremesas deliciosas. É um sonho viver de arte, né? Viver da sua arte, do que faz sentido para você, né? Tornar esse sonho possível a partir desse lugar de transformar a própria casa num espaço de criação, né? Ela e o companheiro dela, a Nessa e o Panso, ela é do ateliê Lago de Cores e ele do ateliê Casa Floresta, e eles fazem esse trabalho, por exemplo, de retomada, né? De até, eu digo, até um lugar ancestral, né, e de ação política também. A gente tem muito esse lugar do enfrentamento ou de criar táticas para sobreviver às violências, né? E isso é uma estratégia feminista. E aí o acolhimento que ela encontra é numa casa de uma pessoa que ela conhecia e que tinha grana e contratou ela em Recife e disse: vem morar comigo. Então, você imagina, isso há 40, 50 anos atrás ou mais, né? Não sei precisar esse tempo histórico, né? Mas é um lugar, né? Tanto de desterritorialização e reterritorialização, se a gente pensa essa escala do urbano e dos deslocamentos entre mulheres, né? Como uma dimensão de acolhimento feminino e de enfrentamento feminista, né? Também dá essa dimensão, né? Assim, graças a essas políticas de fomento à cultura que a gente tem a possibilidade de se articular entre mulheres e atuar nos territórios, em nossos territórios. Cada projeto com demandas diferentes, né? E com implicações também diferentes, porque nós somos outras, nossos corpos são outros, né? Então, claro, o nosso corpo, a nossa cor de pele, né? O lugar de onde a gente vem, o nosso gênero, ele vai ter implicações diversas nos territórios em que a gente atua, porque a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é racista, que é homofóbica. Então, ocupar alguns lugares vai ter outras formas de implicação e de luta nos territórios, porque depende muito do nosso lugar de fala, de como os nossos corpos estão implicados nesses lugares, né? Eu fico pensando que olhar para esse lugar mãe, né? Olhar esse lugar mãe dos rios, aprender com os rios, aprender com as lagoas, aprender... as lagoas, elas são... As águas, né? Elas são fluidas, mas elas são fortes, elas são pesadas, né? Elas podem levar muitas dores e elas vencem muitas lutas. Então, não é à toa que a gente está vivendo um momento de crise climática, e esse momento de crise climática, ele nada mais é do que o planeta mostrando como toda essa forma de habitar esse lugar, né? Sem se implicar nesse território, ela está errada desde sempre, né? Sem se entendendo numa hierarquia acima dos outros seres, né? Ela está errada. Então, a gente precisa se ver na mesma hierarquia, né? Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.